Em 98, quando você fazia parte da comissão técnica, o grande evento ali, quer dizer, naquele dia que o Brasil foi eliminado para a França, é que aquela convulsão do Ronaldo. Eu me lembro que o doutor Joaquim da Mata saiu com o Ronaldo para uma clínica para fazer exames. E quando a gente recebeu na tribuna a escalação, estava lá Edmundo no lugar do Ronaldo. Até hoje, ninguém sabe esclarecer o que houve com o Ronaldo. Não. Foi convulsão? Vocês foram acordados naquele momento? Olha, eu já contei isso algumas vezes e foi o que eu contei no órgão lá que representa de saúde, que intimou todos nós da comissão técnica a irmos lá, aqui em Botafogo, não sei, CRIMED, não sei, alguma coisa, né? O órgão principal. Aí, o que aconteceu comigo, tá? Eu posso falar porque foi acabou, nós fomos almoçar, acabou o almoço, eu fiquei, o Evandro, que era aquele motivador, lembra? Fazia palestra. E o Gilmar Rinaldi. A gente ficou conversando sobre a Copa do Mundo, tá? O que aconteceu, como é que foi, falando do dia e tal. Pô, isso o almoço era meio-dia. A gente ficou batendo papo lá e tal, no refeitório, ficamos só nós três lá. Pô, quando deu quase 4 horas da tarde, cara, 5 horas a gente tinha que voltar para ali. Eu fui embora, pô, então vamos embora acabar, o papo tá bom, mas, pô, tem que tomar um banho pra ir pro jogo. Aí, quando eu tô passando perto da rouparia, o Wendel me grita, fala assim, melhor você ir lá no quarto do... O Wendel era o treinador de goleiro. Lá no quarto do Ronaldo tá acontecendo algum problema lá e tal. Aí eu fui embora, no caminho pro meu, passei lá. Quando eu cheguei, tava o Ronaldo sentado aqui, o Roberto Carlos deitado com 2 olhos regalados, o Joaquim da Mata parado na porta do quarto. Aí eu falei, o que houve, doutor? Ele teve um probleminha aí e tal, não tá bem. E ele parado, Ronaldo, eu falei, ô Ronaldo, e ele parado assim, me olhando. Aí, de repente, do nada, sem ele me responder nada, ele bateu assim e deitou. Aí poucas horas antes do jogo. Isso eram 4h15 da tarde, devia ser. O jogo era à noite. O jogo era 8:45. Aí o Roberto Carlos, né, mais apavorado que todo mundo, aí eu falei, doutor... O Roberto Carlos era o colega de quarto. Colega de quarto, Aí eu falei, doutor Joaquim, o Lídio já sabe, o Zagallo já sabe isso que aconteceu, porque ele me falou, olha, acho que ele teve uma convulsão aí, alguma coisa, não tá muito legal... Aí ele falou, não, mas não se preocupa não, que eu vou falar lá, avisar lá o Lídio, o Zagallo e tal, e o Nelson também, que era do... Nelson Borges, que era o assessor de imprensa. Era o assessor de imprensa, tá? Falou, não, pode deixar que a gente conversa com o Zagallo, eles eram muito amigos, né? Américo Faria e tal. Não, tá tudo bem, pode ir lá pro quarto. Aí eu fui pro quarto e voltei. 10:45, assim, eu tô indo pro refeitório. Aí, na minha frente, tá o Ronaldo, que tava uns 10, 15 metros na frente. Aí ele parou em frente ao refeitório e fez tipo de uns exercícios assim, né? Aí eu gritei lá, ô, Ronaldo, o jogo é 8:45, já tá aquecendo? Brincando com ele. Aí ele falou, aí eu fui chegando, ele, porra, não sabe, cara, eu vou deitar agora, parece que eu levei uma surra, tô com o meu corpo todo dolorido. Aí eu lembrei na hora, porque eu vi o meu filho, o Bruno, teve um caso parecido com esse, né? Que ele se contrai todo e tal, e você fica apavorado como pai. E ele teve isso. Aí, tudo bem, né? Aí acabou o jantar, reunião. Aí fomos na reunião. Nisso o doutor Joaquim não tinha levado ele para a clínica? Não, quando teve da reunião, foi decidido isso. Joaquim, leva ele para a clínica. E nós ficamos na reunião. E aí o Lídio e tal, ele falou, ó, Zagallo, tá fora, não pode jogar e tal. E aí a gente, mas tudo bem, é o Zagallo, então, legal. Vai fazer o quê? Aí levaram ele para a clínica, a gente ficou lá e tal. Aí o Zagallo, logo depois,
ia ter a pré-eleição. Aí o Zagallo, na pré-eleição, anunciou o Edmundo. Aí fez uma pré-eleição até muito boa em relação ao exemplo que ele deu de 62, que o Brasil jogou sem o Pelé, entrou o Amarildo, essas coisas podem acontecer no futebol e tal. Agora, tinha acontecido coisas antes que a gente não sabia. Metade do time sabia que o Ronaldo tinha tido a convulsão, outra metade não sabia. Isso antes? Isso antes, porque na hora que ele teve, isso aí deve ter sido lá para 2 horas, pô, teve gente que começou a chamar, o próprio Edmundo começou a gritar, Ronaldo tá morrendo. Isso aí eu vim saber depois aqui no Brasil. Meu Deus. E que outros jogadores, Cafu, César Sampaio, Gonçalves, eles tinham ido, eu soube isso pelo Gonçalves dando uma entrevista aqui no Rio já, que eles tinham ido no quarto e que fizeram alguma coisa lá, não sei se massagem, alguma coisa, ficaram apavorados. E isso ninguém sabia, né? O que tinha acontecido Ficou antes. entre eles, né? Ficou entre eles. E, porra, foi um velório na ida pro estádio, que o Zagallo sempre tinha os samba lá, que eles botavam e tal. E, pô, um silêncio danado. Baixo astral. Baixo astral. Sem o Ronaldo. E sem o Ronaldo. E ele e o doutor Joaquim que foram pra lá. Aí, pô, chegamos no estádio e tal, tudo Edmundo e tal. Eu tô lá vendo a abertura, eram 8 horas quase já. Aí chega o Alexandre, que era um dos assessores lá do Ricardo Teixeira, aí vira pra mim e fala assim, ó, estão te chamando lá, que tá tendo uma reunião lá no vestiário. Aí quando eu cheguei lá no vestiário, cara, eu tomei um susto, porque tá o Ronaldo de short, meia, já, em pé, na frente do Lídio, falando, ô Lídio... Prontinho pra jogar. Eu não tenho nada. O médico lá me examinou tudo, tá tudo bem e tal, eu vou jogar. Joguei a Copa inteira, quero jogar. Aí o Lídio sentado, como tava sentado, ficou e não falou nada. Aí foi um negócio, o Zagallo virou, tava em pé assim do lado, o Zagallo virou. Você tá bom pra jogar mesmo? Tô bem. Então vai lá aquecer. E foi aquecer. Aí o problema era o quê? Edmundo estava aquecendo. Falar que o Edmundo... Já escalado, exatamente. Já tinham dado lá a lista, né? Aí o Zagallo foi lá, falou com o Edmundo numa boa, não, que isso, nada, não tem problema e tal. Então, por causa disso, que alguns não sabiam, quando teve o choque do Ronaldo lá com o goleiro, alguns foram desesperados. Que ele caiu, ficou esticadinho, ele caiu, ficou esticado, foi o Cafu lá, foi o Roberto, os caras ficaram desesperados. Outros não sabiam que tinha acontecido isso. Então, a coisa do time ali ficou meia... Mas quando o time entrou em campo em 98, a gente achou que entrou de cabeça baixa. Exatamente por isso, porque a maioria dos jogadores sabia. O Leonardo, toda hora, os caras falavam que ele toda hora dizia, ele corre o risco de morrer, doutor, corre o risco e tal. Assim, então, estava um pouco nesse nível da coisa que assustou todo mundo. Eu acho que se tivesse acontecido na véspera, eu acho que isso tudo poderia ter superado, sido superado, controlado com mais harmonia, com mais calma. Então, foi um problema muito, muito sério, muito sério. Afetou demais. Até hoje ninguém sabe explicar. O próprio Ronaldo, ele mesmo não sabe. Ele mesmo não sabe, não sabe. Ele não deve lembrar muita coisa do que aconteceu. Apenas o seguinte, se o doutor Joaquim da Mata, que era o médico clínico, levou o Ronaldo para a clínica, fez o exame, foi liberado, não tinha outra saída do Zagallo. Nenhuma. Qualquer treinador colocava. Imagina, você não bota o Ronaldo para jogar e perde daquele jeito. O que a única coisa que o Zagallo podia fazer era, tá no jogo, a coisa não tá bem, aí é tirar pela parte técnica e tática. Ó, você não tá bem, não vai. Entendeu? Eu acho que esse era o único jeito. Agora, não escalar, ali só tinha uma pessoa que poderia vetá-lo. Era o médico. O médico. Exatamente. A mesma coisa que aconteceu com o Romário antes. Agora,